E ali ela começa a cultivar sementes para poder distribuir pela cidade a paisagem que a gente conhece hoje. Então, cada detalhe da cidade foi pensado. Mas isso gerou tensões, né? Porque daí quando a cidade vira município, aí imagine você é dono de um empreendimento imobiliário, de repente tem um prefeito que passa a mandar na cidade. Pronto. E aí o prefeito, para arrecadar recursos, precisa implementar os impostos. Qual é o imposto? O que a gente chamou de ISS e IPTU. É urbanizar. Quem que tem a maior propriedade da cidade? A companhia. E aí começa a Imagina maior confusão briga, né, da cara? história da cidade. Inclusive, eu vou lançar um livro daqui 2 meses sobre essa confusão. Bacana. Porque ali nasce a associação comercial, a Companhia Melhoramentos enfrenta o prefeito vai para cima, que é o Inocente Villanova Júnior, briga com a Câmara depõe ele, aprova outro código tributário, o prefeito chega às vias de fato com um monte de gente. Então, ou seja, isso aí não é novo, nesses conflitos aí, então... Mas desde sempre. Então, a cidade de Maringá, ela nunca foi pacata, nem passiva. Ela sempre foi construída com muita confusão, muito sangue, muita disputa. Essa é a história da cidade de Maringá. Legal. Olha só. Isso aí muito Vicente, Como é que é o nome do prefeito? Inocente Villanova Júnior. Olha, isso em 1900. Essa confusão ela começa em 53. Porque a cidade é emancipada em 51, tem eleições em 52, aí o prefeito toma posse em dezembro de 52. Em abril de 53, ele aprova a lei do sistema tributário. Aí começa a confusão. A briga, confusão. Mas isso é histórico, né? legal. No Brasil, você olha para a história, sempre teve confusão sempre teve. por conta de recolhimento de impostos e tudo mais. Não seria diferente em Maringá, né? Sim. Isso já tinha acontecido em Mandaguari. Quando Mandaguari é emancipada, tem uma confusão também. Então, a história ainda tem muito a nos mostrar, né? Agora eles escolheram, a companhia escolheu Maringá por uma questão de topografia ou não? Foi um escolhido porque Mandaguari estava à frente na época. Então, esse é um debate que existe ainda hoje, né? Na verdade, a companhia, quando ela começa o projeto imobiliário pelo norte, noroeste do Paraná, então ela começa em Londrina. De Londrina ela vai várias cidades, mas ela prevê desde o início ter 4 cidades polo. Então, de leste para oeste, Londrina, Maringá, Cianorte, que aliás é o nome da companhia, né? Companhia do Norte. E o Umuarama. Elas estão distantes mais ou menos 100 quilômetros entre si. A cada 15 quilômetros aproximadamente, nós temos outros núcleos menores. Então, desde o início, a companhia já previa essa estrutura. O que aconteceu é que Mandaguari veio antes, numa ocupação, inclusive Mandaguari não chamava Mandaguari, chamava Lovat. Esse é o nome original da cidade. Eu já vi isso. E tem ainda um nome de uma coisa ali. Exatamente. Tem, né? Só que, por que ela chamava Lovat? Porque o Lord escocês que fundou a Companhia de Terra se chamava Lord Lovat, né, que é o Simon Joseph Fraser. Então, ali se chamava Lovat. Depois tem a Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas era um nacionalista ferrenho, ele determina que qualquer nome que fizesse alusão à Europa, especialmente à Alemanha, ele pediu para trocar. E Lovat não tinha nada a ver com o alemão, mas entrou no pacote, né? Entendi. E aí passa a se chamar Mandaguari. Mandaguari é uma cidade que ela se emancipa antes, porque ela é uma cidade mais antiga, um pouco mais antiga que Maringá, e ela começa a se desenvolver, mas muito calcada em o que estava acontecendo em Maringá. Então, o território de Maringá era maior do que o de Mandaguari, o número de eleitores estava muito mais instalado em Maringá do que em Mandaguari. Então, era meio que inevitável esse desmembramento. E aí tem uma outra discussão interessante, porque o prefeito de Mandaguari, na época do desmembramento, que é o Décio Medeiros Pulim, ele não queria que Maringá se desmembrasse, porque ele ia perder tributo, território, eleitor, e ele fez meio que um jogo contra, né? Mas mesmo assim conseguiu a emancipação. Ou seja, sempre tem alguém, né, meu irmão, jogando com agendinha própria, não tem jeito. Quando entra poder no meio ego, dinheiro, grana, isso aí é difícil. Infelizmente, a política tem dessas, né? Poxa, agenda própria é o que mais rola. Exatamente. Mas, por outro lado, Maringá também estava jogando com a sua agenda, porque queria a sua independência, né? Sim. E aí ela consegue a emancipação, mas não é só Maringá, o governo do estado, quando viabiliza a lei que emancipa a cidade de Maringá, essa lei estabelece uma divisão administrativa no estado todo. Então tinha alguns critérios, número de habitantes, eleitores, território, impostos. Maringá passava longe, já tinha condição de ser emancipada, né? Mas várias outras cidades também emanciparam.
E com isso Maringá começa a ter vida própria, mas Mandaguari abandona Maringá daí, né? Sim. Tira a força da subprefeitura que tinha aqui, não deixa maquinário nenhum. Inclusive o primeiro funcionário da prefeitura de Maringá, o seu Antônio Mário Manicardi, ele ficou muito famoso na cidade, diz que logo que o prefeito toma posse, Inocente Villanova Júnior, morre um cara na cidade. Beleza, tem que enterrar. Não tinha pá para enterrar o cara no cemitério. Os caras levaram tudo? Então levaram tudo. Só, segundo consta, só tinha o prédio da subprefeitura e mais nada, né? Cara. Então são desafios que a história acaba nos mostrando um pouquinho o que aconteceu no passado e nos dá uns parâmetros para entender como é que a gente chegou aqui, né? Olha aí, cara. Sensacional, sensacional. Quem sabia, eu não sabia fazer ideia. Não, a gente nem tem ideia. Porque é uma coisa que... Né, a gente tava... Você acredita, você vê Maringá hoje, você fala, nossa, sempre foi essa tranquilidade, fácil. Não. E não, né? Mesmo hoje é um desafio, né? Mas na época... Exato. Ou você pega umas analogias muito interessantes. Chega o bispo aqui em 1957, Dom Jaime Luiz Coelho. Dom Jaime. Cara, a cidade tinha prédios com no máximo 4 andares. E o Dom Jaime entende que ele precisa arregimentar ali os diocesanos dele, né? E ele foi o responsável mesmo, em boa parte, por toda essa... Ele deu uma boa organizada. Dom Jaime é um dos 3 personagens mais importantes da nossa história, independente de religião, porque ele não atuou só na frente católica. E aí, de imediato, ele entende que precisava ter um projeto que unisse a comunidade em torno da figura da Igreja Católica e dele como liderança. E aí ele lança uma maluquice que até hoje você parar pra pensar, você acha muito estranho. Cara, uma catedral no formato cônico, com 124 metros de altura. É que ele gostava muito de foguete, era isso? Ele viu lá na época... Não é que ele gostava, né? Que a gente tava na época da Guerra Fria e tava essa disputa pelo espaço, né? Entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ele conta uma história do Sputnik, mas a gente já identificou que não é o Sputnik. Porque no jornal que ele fala, que ele viu uma ogiva e tal, era um foguete norte-americano. Aí lá nos anos 70 ele lê um livro russo que fala do Sputnik, aquele que descola da Terra em busca de Deus, aí ele reconstruiu uma nova narrativa. Sim. Olha que interessante. E tá tudo bem, né? Mas marketing. Mas independente a isso... Cara, uma construção cônica, hoje seria difícil de viabilizar uma obra como essa. Com certeza. Não tenha dúvida, né? 124 metros de altura, formato cônico, concreto armado, vão livre, cara. Há poucas cidades na América Latina que tem um empreendimento desse aí. Exato. São poucas cidades, é difícil você ver uma obra dessa. Ele joga um pouco com a sorte ou com a fé, né? Porque as pessoas tinham que acreditar nele. E um problema que nós sempre tivemos aqui no norte e noroeste do Paraná, assim como outras regiões, mas especialmente aqui, é porque até a década de 50, a base da economia era calcada no café, na produção cafeira. Isso. E a nossa região, ela sempre foi propícia para geadas. E a geada devasta a cultura do café de uma maneira absurda. Geada negra lá que teve lá. Depois geada em 75 negra, que ela foi derradeira, né? E aqui na nossa região nós havíamos tido 2 geadas antes do Dom Jaime vir, em 52 e 55, que prejudicaram a economia absurdamente. Quem trabalha com produção cafeira sabe que uma geada vem, você leva 3 anos para recuperar a plantação de café. Dom Jaime vem, lança o projeto da catedral, um arquiteto importante, famoso, é o mesmo arquiteto do Grande Hotel Maringá, que é o hotel que está do lado ali da prefeitura, né, e tal. E as pessoas precisavam acreditar. O Dom Jaime mata no peito e fala, olha, se vocês me ajudarem doando sacas de café, cimento, dinheiro, etc., loucura, eu garanto 5 anos sem geada. Pô, você tá de brincadeira. Bateu no peito, falou, vem cá, deixa pro Beck. Deixa que eu acerto lá em cima. E geou depois de 5 anos, cara. Olha aí. Só foi gear em 62.